comigo durante todo esse processo, e eu espero auxiliá-los realmente aí nesse momento que a gente tem, né, para conseguir tirar as dúvidas que vocês acabam ocorrendo, comentando a vocês durante todo o processo. Então, eu peguei as principais dúvidas durante as correções, durante os trabalhos, durante como os alunos também me perguntam lá no Fale com a Tutora, e eu estou colocando aqui para vocês, ok? Tudo certo? E negociado, sempre falo assim nas minhas palestras, nas minhas web, eu vou desligar aqui um pouquinho às vezes, eu vou deixar ligado, qualquer coisa eu desligo aqui só para mostrar para vocês, ok? Bom, então aqui, como criar um negócio? Você é o protagonista. Eu gosto muito do termo protagonismo, porque o que é ser um protagonista? É tomar as rédeas realmente do seu... Deixa eu levantar aqui. Eu já aumentei aqui o volume. Bom, o que é ser um... Oi? Opa, não, desculpa interromper, Mi. Não, tá tranquilo, o áudio tá ok, tá funcionando. Por vezes alguma questão de configuração dos alunos ali mesmo, então toca a ficha, tá? Fica bem à vontade. Beleza, obrigada, né? Então, o que é ser um protagonista? Ser protagonista é tomar as rédeas da sua vida, é realmente tomar a responsabilidade, o que eu falo de autorresponsabilidade. O que é isso? É realmente me colocar no papel de protagonizar, de agir, de entender quais são as minhas principais fraquezas, quais são também as minhas principais forças. Eu trago também um pouco dessa matriz fofa, que a gente aprende durante as aulas, para conseguir aplicar em mim enquanto profissional ou enquanto aluno. Então, essa plataforma, todo esse ensino, tudo isso que a gente passa é o meio pelo qual vocês vão atingir o seu protagonismo. E vai de você sempre buscar mais informações. E quanto mais dúvidas vocês tiverem, que bom, porque assim vocês vão atrás das informações e vão também junto, que podem contar conosco para conseguir sanar essas dúvidas. E quando eu me coloco como protagonista, aqui, no caso, eu preciso falar eu, você e a máscara. Tá? Por que eu coloco isso para introduzir? Tá? Dentro desse novo normal, nova realidade, como vocês quiserem falar. É claro que, com certeza, depois desse período que a gente está passando, não vai ser mais a mesma coisa. Está tendo muito processos realmente sendo reinventados na questão do empreendedorismo, na questão da administração, na questão do relacionamento interpessoal com as pessoas. Estão sendo afloradas as principais habilidades interpessoais de cada um enquanto profissional e enquanto aluno. Então, como é que eu aproveito e eu entendo esse momento de mercado para conseguir realmente trabalhar e implementar, criar o meu negócio? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco um negócio que eu acreditava que teria um sucesso, por exemplo, antes da pandemia, agora, durante e pós, vai se apresentar de uma forma diferente. Então, por muitas vezes eu posso pensar numa loja física, mas será que uma loja física, um comércio físico, será que online ou e-commerce não seria melhor? Porque daí tem a questão realmente do investimento de custo, toda na estrutura física que é necessária. Claro, o online também precisa de investimento e planejamento. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tem algumas dúvidas durante os trabalhos em relação a isso. Então, é preciso a gente olhar esse mercado. Sim, vou falar, Regiane, um pouco sobre precificação daqui a pouco. Então, por que eu estou falando desse momento pandêmico que é importante, tá, gente? Porque a gente precisa entender, tá, ok, quero criar um negócio, um empreendimento. Começo a elaborar a minha hipótese ali do meu negócio, coloco as justificativas, incertezas e certezas. Então, eu preciso olhar para o mercado, olhar para o que eu quero realmente criar. Isso é muito importante, a gente estar realmente dentro de um contexto econômico. Qual o momento econômico hoje? Quais são as necessidades das pessoas? Percebe? Então, eu preciso olhar para isso. Eu não posso só entender que, por exemplo, eu vou criar um negócio que essa minha região não tem. Mas será que tem a demanda para aquilo? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas é preciso a gente conseguir entender realmente qual a nossa realidade hoje no mercado. Empreender, existe um evento, eu participei de startups, onde eu fui uma mediadora, e que um dos jurados, os investidores anjos, falou bem assim: startups são empresas que são fundadas realmente com uma ideia, um negócio, não tem uma formatação. Eles vão realmente atrás de investimento. Onde um dos jurados disse assim: empreender é uma insanidade, mas é uma insanidade que realmente é encantadora e que a gente acaba entrando nela e acaba se apaixonando. Porque sim, a gente vai lidar com muitas incertezas. Aliás, não existem certezas, certo? Esse momento que estamos vivendo diz isso. Tudo é muito volátil,
Tudo é muito, realmente, cada vez mais nós temos que ser flexíveis para conseguirmos nos adaptar a esse mundo. Então, é muito importante para que a gente consiga ter essa percepção. Olhem o mercado, olhem esse momento que estamos vivendo e o que realmente está sendo pedido. Toda situação de crise, se a gente conseguir ver para um outro lado, a gente pode ver uma oportunidade. A gente pode escolher, certo? A gente realmente fica ali, né, na nossa situação parada, sem se mexer, não dá certo, ou a gente realmente tenta ver com outro olhar, tá? Então, fazendo essa situação pandêmica, aqui eu falo da questão da flexibilidade e adaptabilidade, que são as principais habilidades dos profissionais do futuro, dos empreendedores também. Além de ter uma comunicação clara, assertiva, a gente precisa entender ser flexível e ser adaptável. Porque nem sempre eu posso ser flexível, mas não ser adaptável. Ou seja, eu posso ter flexibilidade nas relações, eu posso entender que no momento eu consigo realmente mudar de horário, eu consigo mudar o meu local onde é ser meu negócio, mas não quer dizer que eu seja adaptável, por exemplo, eu conseguir entender ou fazer transmissões online ou reuniões, por exemplo, de forma remota. Porém, essa adaptabilidade é necessária para que a gente consiga, de fato, começar a pensar e a criar um negócio. Ok? Tudo certo até aqui, pessoal? Deixa eu mudar aqui de tela. Deixa eu ir para frente. Só não está mudando para frente. Agora foi. Perfeito. Tem um delayzinho. Aqui, então, eu coloquei essa figura desse rapaz aqui que quer criar um negócio. E agora? Para que realmente criar um negócio? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o que vai fazer vocês criarem um negócio? Então, eu coloco ali que é basicamente perceber a existência de pessoas ou empresas que têm necessidades ou desejos não atendidos e que estão dispostos a pagar para receber o seu produto ou serviço e que atendam às necessidades ou desejos dessas pessoas. Então, quero criar um negócio, mas para que eu vou criar um negócio? Porque isso tem a ver lá quando vocês colocam na justificativa do negócio de vocês. Para que vocês vão criar um negócio? Na hipótese assim, qual é o meu negócio? Justificativa, para que eu vou criar esse negócio? Ali eu coloco as informações, eu coloco os dados, para que eu estou fazendo e para quem que eu vou fazer isso. Todo negócio que você cria, você tem que entender, ok, qual a demanda que eu vou ter isso no mercado? Ou seja, será que vão ter pessoas que vão consumir meu produto ou serviço? Na região onde eu estou, existe essa necessidade? Por isso que eu coloco, para que criar um negócio? Como é que eu consigo pensar realmente? Como é que eu consigo trabalhar o meu mindset? Essa é a primeira coisa. Muitas pessoas realmente empreendem por dois motivos. Um, porque sempre tiveram o sonho de abrir esse negócio. E outros, questão de sobrevivência. A gente está realmente, o Brasil é um dos países que mais empreendem no mundo. Porém, são os que menos inovam. Porque grande parte das pessoas empreendem por necessidade. E tudo bem em relação a isso. Mas como é que eu consigo construir realmente esse negócio para que ele tenha produtividade, para que ele tenha lucro, tenha crescimento? Então, para que eu vou criar um negócio? Sim, não, Rejane, mas criar um negócio não é tão complexo, mas com certeza requer trabalho, requer realmente empenho, estudo e pensar muito antes realmente quando você faz o seu planejamento. Então, um planejamento para criar um empreendimento começa a primeira pergunta: criar um negócio para quê? Para quem? A quem que eu vou atender a necessidade? Tá? Isso seja em qualquer tipo de loja física, pode ser loja online, pode ser uma padaria, pode ser uma loja de flores, eu adoro floricultura, inclusive, pode ser uma pet shop, uma academia voltada agora realmente a esses novos hábitos, com todos realmente os cuidados necessários que a gente precisa. Então, como é que eu consigo criar um negócio? Para quê? Essa é a primeira pergunta. E conseguir identificar uma oportunidade de negócio que seja potencial geradora de lucro. Ou seja, todo negócio precisa gerar lucro para conseguir se sustentar, certo? Então,
Pode ser um consultório? Pode sim, Nicole, pode ser um consultório. Você pode criar um negócio, ele pode ser um consultório para atender, enfim, né, depende do teu consultório, realmente da área de psicologia, consultório dentário, consultório de terapia, consultório veterinário também. Mas tem que entender, será que a minha região onde eu vou colocar esse consultório, seja físico ou online também está sendo colocado com muitas opções agora na medicina daqui para frente. Será que realmente eu vou atender a demanda desse mercado? Será que o mercado precisa realmente? Daí você realmente quer montar o seu sonho? Ok, mas planeje antes, faça uma pesquisa de mercado. Eu sempre falo muito isso porque é muito importante para que vocês comecem a idealizar realmente o negócio de vocês. Então, conseguir identificar uma oportunidade que seja de potencial geradora de lucro, certo? Eu sei que muitos acabam querendo criar um negócio para proporcionar produtos que sejam de fácil acesso, que as pessoas consigam realmente comprar. Isso é muito legal, isso é empreendedorismo social que a gente diz. Mas até o empreendedorismo social, ele precisa ter lucro para conseguir se manter, certo? Então, como é que a gente consegue realmente pensar nisso? Será que identificar qual é o produto ou serviço que realmente eu vou ter para oferecer às pessoas? Tá? Quando eu consigo identificar qual a oportunidade, eu preciso entender o que é necessário ter em mente para se preparar. O que eu preciso entender para preparar para o negócio? Depois que eu já entendi, criar um negócio para quê? Identificar qual tipo de produto ou serviço que eu posso oferecer que vai ter essa demanda de mercado. Aí, eu venho aqui, o que é necessário para ter em mente e preparar? Tá? Definir o objetivo do negócio, que eu volto lá. Para que ter o negócio? Para quem? Por quê o negócio? O segundo, fazer uma pesquisa de mercado, entender quais são as tendências, o que está acontecendo nesse momento. Será que é mais fácil abrir uma loja física ou uma loja online? Loja online é e-commerce. Tá? Que é uma outra estrutura também que é necessário, toda uma logística, todo um planejamento, certo? O que eu vou oferecer com um produto ou serviço? Isso é muito importante. Volto a identificar quais são os produtos e serviços que as pessoas da minha região estão precisando. O quarto, para quem eu vou oferecer o meu produto ou serviço? Isso, gente, tem muito a ver quando eu falo ali, por exemplo, com possíveis clientes. Isso é uma coisa que eu vou entrar mais na frente, mais a fundo com vocês, que realmente é um grande gap. Gap a gente fala no mundo dos negócios, são falhas que muitos empreendedores cometem. E isso é muito importante. O quinto, qual será o meu diferencial competitivo? Isso também. E quem são os meus concorrentes e fornecedores? Então, definir o objetivo, pesquisa de mercado, o que vou oferecer de produto ou serviço, para quem vou oferecer o meu produto ou serviço, qual será meu diferencial e quem são os meus possíveis concorrentes e fornecedores. Para quem? Para quem? Meu público-alvo. Por que eu bato muito nessa tecla, pessoal? Porque o meu público-alvo é para quem eu vou vender ou oferecer o meu produto ou serviço. Quando a gente coloca ali quem são os possíveis clientes, quando a gente se refere a possíveis clientes, quem é o meu público-alvo? Não é para todo mundo, para todas as pessoas que querem. Isso não é público-alvo, certo? Tudo que é negócio que a gente cria, a gente precisa segmentar, nichar, como a gente fala. Tá ok, mas quem que vai consumir o produto? São mais homens e mulheres. Para quem que eu estou falando? Mas para homens ou mulheres? Homens e mulheres. Qual a idade desses homens ou mulheres? Certo? Ou os dois? Ou não tem gênero? Qual o grau de escolaridade? Enfim, quais são as pessoas que você acredita que vão realmente consumir o produto de vocês ou o serviço? Certo? Qual a região? Quais são os seus hábitos de consumo? Por que isso é importante? Isso é importante no momento que você vai conseguir realizar um planejamento estratégico. Isso depois de fazer todo esse modelo de negócio. Por quê? Porque daí eu consigo ser mais assertiva na minha forma de me comunicar com o meu cliente, com os meus consumidores, com os meus pacientes, se eu tiver um consultório. Aí sim, eu consigo ser muito mais assertivo ou muito mais assertiva.
Quando faz uma campanha de comunicação, uma campanha de marketing, para comunicar isso nas redes sociais, para falar para as pessoas. E até também tem a ver, porque quando eu sei qual é o meu público, quais são os produtos que eu vou comprar realmente para não exceder demais realmente o meu estoque, para não ficar produto parado. Porque daqui a pouco eu posso estar errando nesse sentido. Então, identificar qual o meu público-alvo é muito importante. A Jennifer coloca, posso montar um negócio voltado para todos... Não consigo ver aqui. Que ela colocou. Eu não consigo. Ah, tá aqui. Posso montar um negócio voltado para donos de empresas? Tipo uma consultoria voltada para vendas, de como continuar produzindo no mesmo em que estamos vivenciando? Tenho percebido que os donos de negócio não sabem como inovar numa crise. Sim, é isso mesmo, Jennifer. Você pode criar, sim, um negócio, é uma consultoria que você vai auxiliar esses donos de empresas a como trabalhar o processo de inovação. Isso é interessante. Só que daí você tem que identificar quais são essas empresas. São em médias de pequeno ou grande porte, certo? Pequeno, grande porte ou microempreendedor. Para você conseguir identificar quem são os donos dessas empresas. Para você conseguir conversar com eles e oferecer a sua consultoria. Mas lembre-se que o processo de inovação é algo novo. E muitas empresas se assustam quando chega com inovação. Se assustam também com mudanças. Então, como é que você vai ser o gestor dessa mudança, dessa inovação? É algo que todo mundo está aprendendo junto, realmente, porque não é algo fácil. Mas tem muito a ver, Jennifer, com o mindset também das pessoas, a resistência à mudança. Isso tem a ver com crenças limitantes, mas isso aí já é para uma outra live. Ok? Espero ter te ajudado. Então, o público-alvo é muito importante a gente conseguir identificar. Então, quando aparecer aquela questão lá de novo, lá na etapa, no exercício, quem são os meus possíveis clientes? Os meus possíveis clientes, vou pensar, são homens e mulheres, qual idade, qual grau de escolaridade. Não é quer dizer que vocês vão excluir um público-alvo. Eu digo que todo o negócio, vocês precisam realmente escolher para quem que vocês estão vendendo. Magazine Luiza, eles têm uma persona, realmente, para quem eles falam, certo? As Americanas têm, para quem estão falando, o McDonald's tem, todos têm realmente um público, uma persona que eles identificam qual a idade, quais são os hábitos, quais são os costumes. Isso é muito importante para que o teu negócio obtenha realmente esse atrativo da demanda, ok? E quando eu falo, entendo o perfil, né, que são os meus clientes, os hábitos de consumo, aqui que eu comentei. E também uma coisa que tem que ter muito cuidado, pessoal, é não fazer pesquisa, assim, ó, cuidado com os intrusos. Ali eu coloquei uma pessoinha colocando com os intrusos. O que quer dizer isso? Não fazer pesquisa de mercado e criar um negócio só porque não tem na sua região. Por que eu comento isso? Porque eu percebi que algumas pessoas colocam assim, eu pensei em criar uma padaria aqui, pensei em criar uma barbearia, uma barbershop agora, como se diz, né, onde tem lugares lá os barbudos, que tem cerveja lá, tem snook, enfim, tem um monte de coisa. Porque não tem na minha região. Pô, que legal, isso pode ser uma oportunidade de negócios? Sim. Certo? Só que tem um outro lado. Se não existe nenhum negócio nesse sentido naquela região, opa, aí é um sinal de alerta. Nem sempre aquilo que não existe realmente no mercado é de fato você vai criar algo inovador. Daqui a pouco existe um porquê daquilo não ter ainda. Seja porque não existe demanda, aquela região não consome, outros negócios nesse sentido já abriram, só que não tiveram e quebraram. Então, é preciso ter cuidado com isso. Existe diferença entre você inovar num processo, numa demanda, num serviço que você vai oferecer um produto. Existe você inventar e inovar são coisas diferentes. Então, nesse processo que vocês acham que estão inventando, que inventaram algo que não existe, tomem cuidado em relação a isso. Entendam por que não tem uma padaria ali, num lugar que vocês acreditam que, pô, por que não tem até hoje? Deve ter um motivo, certo? Por que não tem uma loja de sapato ali? Então, é preciso entender realmente, de novo, eu volto para essa pesquisa de mercado, tá? Para que vocês consigam ter essa percepção, esse olhar, certo? No caso aqui, Vitória, o negócio não existir na região não é uma garantia de prosperidade, porque é preciso analisar se ainda existiria o consumo do mesmo. Exatamente. Aquilo que eu falei, nem sempre aquilo que não tem naquela região é algo inédito. Então, percebam se aquilo realmente faz sentido. Esse é um olhar.
tá? É preciso entender realmente, será que isso aqui vai dar certo? Faça uma pesquisa, vê se existe demanda, aí realmente vocês toquem adiante no negócio de vocês, no planejamento. Isso que eu coloco aqui, cuidado com os intrusos. O ineditismo, a inovação é algo que está aflorando muito as pessoas, e principalmente quem quer empreender. Mas vocês podem também inovar dentro daquilo que na sua região já está oferecendo, só que em uma forma diferente. Aí eu estou falando de diferencial competitivo. Que eu vou entrar aqui agora. Ali eu coloquei o diferencial competitivo, ele é a chave do sucesso. Existem muitas pessoas, muitos palestrantes, que falam sobre o diferencial do negócio. Ele é a cereja do bolo. Mas o que é o diferencial competitivo? Há 50, 60 anos, pessoal, a gente falava que diferencial competitivo era um excelente atendimento. Eram pessoas, os funcionários uniformizados. Eram, por exemplo, se oferecer um atendimento de qualidade, como eu falei. Só que isso, na verdade, não é um diferencial. Isso hoje, 50 anos depois, entrando agora na indústria 4.0, inovação, pandemia, mais ainda, a gente está falando que é algo que, ok, é normal você oferecer um bom atendimento, é normal seus funcionários estarem realmente uniformizados, enfim, é normal você agregar valor com o atendimento de vocês. O que pode ser diferente? É oferecer aquilo que o concorrente de vocês não oferece, ok? Ou se ele oferece, vocês podem inovar nesse processo. Aí eu estou falando de inovação nesse processo, certo? Então, se uma barbershop lá oferece, por exemplo, algumas bebidas, sucos, outras coisas, jogo, baralho, o que vocês podem oferecer que eles não estão oferecendo nesse momento? Percebe? Então, seja uma padaria, seja uma loja pet, uma pet shop, é isso que eu me refiro. É pegar realmente a cereja do bolo. O que seu concorrente está oferecendo? E concorrente, gente, é muito bom. Muitos colocam que pode ser as fraquezas na matriz fofa, são os concorrentes. As ameaças não, os concorrentes, eles são ótimos. Os críticos são ótimos, porque é através deles que a gente cresce. São as críticas que fazem com que a gente cresça e consiga avaliar o nosso negócio. O dia que a gente não tiver concorrente, a gente está fadado a fechar, a não crescer. Quando a gente tem concorrente, a gente expande, a gente cresce. A gente faz realmente, por que isso aqui está me incomodando? Vou fazer, vou atrás, para eu conseguir me destacar e conseguir criar realmente diferencial competitivo. Certo? Aqui a Jéssica coloca que o esposo dela é MEI, fazem 2 anos e veja grande demanda na região, inovando com as confecções de playground para escolas, sítio, etc. Vou colocar ela no papel e também vai ajudar a melhorar. Com certeza, Jéssica. Então, é aproveitar essa oportunidade, ver o que você pode inovar, o que pode oferecer de uma forma realmente bem diferente do que o seu concorrente faz. Então, concorrente, pessoas, são os nossos melhores amigos. As pessoas que nos criticam, claro, de uma forma positiva e agregadora e construtiva, fazem com que a gente cresça. Ninguém cresce só fazendo elogios, seja a nós, pessoalmente, seja o nosso negócio. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar e ver realmente. Por isso que tem muitas lojas numa mesma região comercial, que tem muitas lojas, umas parecidas com as outras. Por que tem tanta loja muito parecida? Porque concorrência é bom. Ali vão as pessoas movimentam, elas procuram, elas conseguem fazer esse comparativo e o consumidor está cada vez mais exigente. Esse consumidor agora, que eles estavam só na loja física e foram para home office, agora estão fazendo a parte híbrida, que é o presencial, um pouco, sai para a rua, vai online. Então, eles aprenderam a comprar muito no online. Então, eles estão muito mais criteriosos, pesquisando muito mais, comparando muitos produtos e serviços oferecidos. Por isso que é importante a gente entender que esse consumidor hoje, seja de serviço ou produto, ele está realmente, o que agrega valor para ele é a jornada, é a experiência do cliente. Já ouviram falar sobre isso? Realmente, é a experiência do cliente. É o que vai agregar durante a jornada. Antes, o consumidor realmente é lá, o que o produto final vai me oferecer. Não, mas o que é essa experiência durante a compra desse produto, a aquisição desse serviço, realmente vai agregar. É aí que eu posso pegar a minha cereja e colocar em cima do meu bolo. E colocar qual é o meu diferencial competitivo. Sim, Leonardo, a concorrência faz sair da zona de conforto, faz arriscar, faz mudar.
certo? Água parada, gente, não enche rio, entendeu? Água parada não movimenta, não faz crescer, não consegue realmente renovar, tá? Aquele açude ali. Então, a gente precisa realmente fluir, arriscar, tentar. Mas tudo isso com uma base realmente de entender todas essas perguntas que a gente está falando até agora. Isso tem a ver com planejamento, certo? Então, diferencial competitivo é muito importante para quando a gente quer realmente criar um negócio que faça diferença. Isso tem a ver também, gente, com empreendedorismo social, tá? Então, eu sei que muitas pessoas hoje estão voltadas a esse olhar da sustentabilidade. Esse tem sido um dos grandes valores de muitas grandes empresas, tá? Que é a qualidade de vida, sustentabilidade, é esse olhar realmente para os empregados, para os colaboradores. No entanto, a responsabilidade desses profissionais, também empreendedores, é cada vez ser mais autorresponsáveis, mais autônomos, donos das suas responsabilidades, certo? E saber lidar com problemas, resolução de problemas complexos. Isso tem a ver com empreendedorismo. Sim, aqui o Jimmy fala que no caso ele vai fazer o serviço no ramo pet, mas o diferencial mesmo é o pet móvel, levando o serviço até o contratante, somente banho e tosa. Interessante esse pet móvel. Eu tenho uma pet, por exemplo, questão de sair, caso tenha um pet móvel que vá buscar realmente e levá-la, né, é muito importante. Vocês só são um pet móvel, é bem legal. Tem os pet móveis, inclusive, que tem banho dentro dessa caminhonete. É bem interessante também, seguindo todos os protocolos, é claro, de saúde e de segurança. Bem interessante, viu, Jimmy? Gostei, tá? Da sua ideia. O Clubhouse também aqui Isso, tá? Ele se colocou. Então, é muito importante, gente, a gente conseguir entender como é realmente a construção desse modelo de negócio. Então, eu entendi lá, para que eu vou criar um negócio? Para quem? Quem é o meu público-alvo? O que eu vou oferecer de produto ou de serviço? Ok, mas e agora? Qual vai ser o meu diferencial competitivo? O que eu posso oferecer diferente do meu concorrente? O que ele não oferece? Ou se ele oferece, o que eu posso inovar dentro daquele processo? E tudo isso tem a ver também, daí eu coloco atendimento, daí eu coloco um marketing realmente que divulgue de uma forma assertiva, agregadora. Aí eu estou falando de outros itens. Qual a estrutura, a operação, mas o diferencial competitivo. Qual o seu diferencial competitivo? Aliás, essa vai ficar a pergunta para vocês. Certo? Qual o diferencial competitivo de vocês enquanto pessoas, empreendedores, alunos? E o que vocês podem agregar e levar essa experiência para o negócio de vocês? Nós somos e compartilhamos a forma como nos comunicamos com o mundo. Então, você é resultado das suas ações. O negócio de vocês vai refletir a persona de vocês. Aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acreditam. Então, criar um negócio, gente, é realmente nascer, é criar realmente um filho, porque vocês estão gerando aquilo, vocês estão pensando, planejando com todo o carinho e todos os detalhes. É um trabalho minucioso? É. Mas que depois de pronto, vocês vão ter esse projeto na mão de vocês, vão conseguir aplicar, conseguir dar início realmente à criação do negócio. É claro que depois desse processo tem planejamento estratégico, de comunicação, de marketing, planejamento estratégico, enfim, financeiro, em outras áreas, mas tendo esse modelo bem estruturado, vai fazer com que vocês realmente consigam empreender na vida de vocês. Claro, Léo? Pode fazer aí. Oi, gente. A Mi tá dando show, eu vou falar um pouquinho agora que eu atrapalhar um pouquinho o show dela. Gente, seguinte, a Mi tem falado bastante em relação à questão, né, do diferencial competitivo. Quando a gente fala em diferencial competitivo, normalmente a gente pensa naquilo que a gente fornece para o cliente especificamente, mas a gente pode também olhar muito internamente, que a Mi falou rapidinho em relação a isso, olhar para os nossos recursos humanos, né, para os nossos parceiros. Então, quando a gente idealiza um negócio, nós temos toda uma cadeia, que são os fornecedores, tecnologias, nós tivemos um negócio online, mas principalmente os nossos colaboradores, né? Então, se a gente for pegar o exemplo do Senac AD aqui, né, ou qualquer empresa aqui de inovação, enfim, Google, etc., eles prezam muitos recursos humanos. Então, se a gente tem, por exemplo, um ambiente onde a gente desenvolve bastante os nossos colaboradores,
fornecendo capacitação, dando liberdade para crescer, para poder dar ideias, onde todos possam contribuir. Isso vai gerar, lá na ponta, um diferencial para o cliente. Seja, de repente, novas ideias que o colaborador pode gerar junto ao seu gestor, independente do cargo dele. Pode ser, por exemplo, um conferente no supermercado, ter uma ideia de um novo serviço, um novo processo que vai impactar no cliente. Então, a gente tem que fomentar isso que a Mi falou, questão de flexibilidade, autonomia. A gente tem que fomentar isso nas empresas que a gente for gerar, ou qualquer empresa que a gente trabalhe, como empregado ou empreendedor, porque investir nas pessoas, clichê dizer isso, mas é um grande diferencial, né? Então, no momento que a gente consegue criar uma cultura onde todos possam contribuir, não tem aquela questão hierárquica, né, do chefe. Eu não gosto muito desse termo do chefe, a mim sabe muito bem disso, né? Estamos todos juntos e misturados. Então, a gente trabalha no Senac tem muito sempre uma gestão compartilhada, e isso traz muitos ganhos junto ao mercado. Então, acaba sendo perfeito, Zenda, uma cultura colaborativa. Isso acaba gerando diferencial competitivo. De novo, seja uma nova ideia de um negócio, uma nova ideia de processo para reduzir, por exemplo, o tempo de retorno junto a um cliente, uma nova ferramenta de interação com o cliente. Então, a ideia é que todos possam contribuir, né? Aquela ideia que a gente tinha do chefe, do subordinado, a gente não tem mais isso. E essa pandemia trouxe muito isso, né? Então, o que a gente viu de empresas que correram aí para tentar se reinventar com a questão do home office, e empresas que já vinham nessa pegada não tiveram tanto impacto, né? Nós, o Senac AD, sem querer fazer propaganda, mas como a gente já vinha nesse formato, a gente não teve tanto problema. A gente teve mais um gap na questão do call center, que, enfim, aí tem toda uma estrutura, né? E fora também questões do Senac de licitação para comprar celulares, enfim, mas, no modo geral, a nossa operação seguiu normalmente porque a gente já vinha nessa pegada. Então, até uma das alunas comentou aqui a questão de estar atento às mudanças. Então, é importante exatamente isso. As empresas que não souberem lidar com essa mudança, com essa nova realidade, como a minha falou nisso ali, novo normal, elas não vão sobreviver. Então, hoje em dia, a gente tem que ter uma equipe confiável, que eu sei que vai estar na casa dela trabalhando, mas vai estar gerando resultados. Eu não preciso estar vendo o colaborador para saber que ele está produzindo, está com um chicotezinho ali. Está produzindo. Não isso não existe mais, gente. Então, só para trazer esse viés para vocês também, que a gente tem que olhar também para dentro, né? O que dentro da nossa empresa a gente pode fazer para que surjam novas ideias, para que a gente crie um ambiente de inovação, um ambiente colaborativo, onde todos tenham voz e tenham vez. Então, que a gente fica essa sementinha também para vocês pensarem, tá bom? Me toca o barco aí, tá show de bola. Obrigada, Léo. Excelente contribuição, como sempre. O Léo é o nosso líder, realmente nos orientando de uma forma muito assertiva, colaborativa, e que deixa realmente toda a sua equipe criar e se sentir cada vez mais motivado. Então, os colaboradores realmente são um reflexo de seus líderes. E o Léo é um reflexo disso, né? Eu sou um reflexo disso, todos também trabalham junto com eles. Na verdade, estamos todos juntos. E faz muito sentido, realmente, isso que o Léo falou. Realmente, como é que eu consigo olhar realmente para essas mudanças hoje? É claro que a gente tem muitas questões, as pessoas têm medo dessas mudanças, mas a empresa que não olhar para isso, e isso, gente, a gente falava antes da pandemia, algo assim, vamos mudar, vou pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos demorava. Só que nós somos convidados a adiantar um processo de 10 anos. Então, o hoje realmente é o hoje. Então, realmente pensar nessa questão realmente do trabalho, do home office, do teletrabalho, e entender realmente, né, como é que eu olho para o meu colaborador, para a minha equipe. Isso é muito importante como diferencial realmente. Grandes empresas olham muito para a gente, pessoas, realmente. Eu tive junto com o Léo, antes do Léo, grande gestora, eu tive uma grande gestora que há um tempo atrás, ela olhou para mim e queria saber o que precisava para ser um grande gestor. Empreendedor, também tem o intraempreendedor, tá, gente, dentro das empresas. Vocês podem empreender dentro da empresa de vocês, criarem projetos também. Isso é muito interessante, tá? E eu olhei para ela assim, eu pensei que ela ia discorrer vários títulos, formações. Eu comecei a calcular e listar as formações que eu tinha. Ela olhou para mim e disse, para ser um grande gestor tem que gostar de gente, pessoas. Porque esse é o nosso maior desafio. Então, aqui vai, corroborando, junto com o que o Léo está falando, realmente, investir em pessoas é um grande diferencial competitivo. Sim,
Exatamente. Sobre a questão, a Eduarda está falando sobre salões de cabeleireiros aqui, onde ela mora. É bem raro algum que trabalhe com cabelos cacheados, os únicos que existem são caras on. Sim, consumindo os cachos. Exatamente. Olha, na verdade, Eduarda, como as pessoas hoje realmente estão trabalhando todo esse processo de diversidade, realmente conseguindo se olhar e se entender e se gostar cada vez mais, se sentirem merecedoras e protagonistas de suas vidas, como eu falando da questão das mulheres, trabalhar com um segmento realmente atende pessoas que, né, com cabelos cacheados, enfim, sim, seria um diferencial. Porque existem poucas empresas, muitas poucas salões que trabalham com isso. Então, você sim poderia trabalhar com isso, já é um segmento, já está nichando. Agora, a outra pergunta que vai para você. Do que você pode oferecer nesse ramo, nesse salão de atender cabelos realmente cacheados, certo? Afros, no caso, tá? E o que de diferente você pode fazer que as outras não estão oferecendo? Aí sim, aí você começa realmente a abocanhar, digamos assim, uma boa parte desse mercado que está surgindo, tá bom? Inclusive, trabalhar, gente, essa questão da diversidade nas empresas, no empreendimento de vocês, é essencial hoje para conseguir realmente ter uma rica contribuição de pessoas, de atender a todo mundo. Isso é muito importante, certo? Viu só, a Regiane, seu sonho era que tivesse um salão que tratasse cabelos cacheados. Então já tem aí um salão. E o operacional, gente, no que pensar? Certo? Quando a gente fala no operacional, como é que eu vou pensar realmente na minha estrutura operacional? Eu tenho uma padaria, quais são os equipamentos que eu vou precisar comprar para conseguir realmente abrir o meu negócio? Iniciar. Será que o que eu posso comprar, que eu posso iniciar a abrir? Depois de 2 meses, 3 meses eu vou comprando, eu vou adquirindo. Uma dica, tá, gente? Não precisa realmente comprar tudo que precisa para abrir, digamos, uma padaria, um negócio, um salão. Compre o essencial, início, para conseguir abrir o negócio. À medida que a cada 3 meses vocês vão obtendo esse lucro, vocês vão vendo que estão crescendo, estão tendo uma demanda naquela região, no mercado, seja físico ou loja online também, e-commerce, aí vocês vão comprando as outras adicionais. O que acontece? Às vezes o empreendedor ele junta investimento, tira um financiamento, compra toda a aparelhagem, realmente até mais do que precisa, e acaba deixando ali a máquina sem funcionar, certo? Dando realmente um custo que fica ali totalmente passivo, certo? Então é preciso que a gente realmente pense qual o personal que eu preciso para esse momento, para conseguir abrir o meu negócio, claro, seguindo todas as questões de segurança, tá, que depende da área de vocês, vai exigir para que vocês abram um negócio, seja cabeleireiro, seja padaria, seja uma pet shop, a questão do e-commerce também, tá, o online também é importante. O que eu vou precisar de estrutura, certo? Vou precisar criar uma loja online, vou precisar realmente pagar uma boa internet, ter algum provedor, um bom especialista nessa área de tecnologia, da informação, certo? Um técnico de informática para que eu consiga trabalhar isso. Percebo que cada negócio, diferente do online, da loja física, é preciso ter esse olhar operacional. O que eu vou precisar? Qual a estrutura? Quais são os recursos necessários que eu vou precisar para conseguir realizar esse trabalho ou conseguir oferecer e vender esse produto? Certo? Aí que tá, Wellington. Vale a pena pegar empréstimo para abrir um negócio? Depende. Tem muitos, por exemplo, organizações que eles cedem, por exemplo, um valor, tá? Investem para microempresários. Por exemplo, o Sebrae faz muito isso, outras organizações também, para iniciar o negócio de vocês. É um incentivo que existe. Aí tem que realmente procurar os órgãos governamentais que têm, sim, como oferecer para esse empreendedor que está começando o seu negócio. Para quem não tem, é interessante. Mas cuidado, claro, com as taxas, cuidado com aquilo que vocês, qual o custo que vai ser disso. Tem que cuidar muito realmente desse olhar. Se você tem um bom valor aí para investir, invista com aquilo que você tem, certo? Mas você precisa ter um capital de giro inicial para que você consiga tocar o seu negócio, ok? E sempre tirando já, gente, a conta CNPJ, a empresa, é diferente da nossa conta bancária física. Por que eu estou falando isso? Um parênteses. Porque muitas pessoas abrem uma conta só, usam o MEI, a conta MEI, como particular também. É aí que está tendo realmente aquele funil que vai indo e você não sabe de onde está saindo o dinheiro, não tem esse controle. Aliás,
trabalhar com uma gestão financeira eficaz, tendo um contador, uma pessoa que oriente vocês nisso, é muito importante para que vocês consigam separar realmente o que é o dinheirinho da empresa, do empreendimento, e o que é o dinheiro pessoal de vocês, certo? Isso é essencial. Isso tem muito a ver com a educação financeira, tá? Que é algo que é muito importante também para todo empreendedor, e saber as noções básicas de como é que eu consigo trabalhar realmente meu caixa, meu giro, tá? Isso é muito importante. A Débora pergunta aqui o que eu acho de um site grátis como o Wix, por exemplo, é bom? Gente, existem várias formas, por exemplo, hoje eu vou abrir um negócio online, tá? Mas aí que tá. Para abrir uma loja e-commerce, loja de venda, precisa de uma programação, precisa de algo bem específico, que requer uma estrutura um pouco mais pesada para conseguir lidar com essa venda de e-commerce, tá? Que é diferente desse site Wix, que é algo gratuito. O Wix, por exemplo, é um tipo de site onde você tem uma empresa, tem uma loja física, ou tu vender algum produto, uma coisa mais leve, e eu vou criar um site para conseguir divulgar o meu negócio. Mas não que isso seja realmente uma fonte principal de comercialização. Então, o Wix pode ser interessante para divulgar, mas não aconselho para hospedar ela como uma plataforma e-commerce, certo? E daí já é uma outra estrutura, ok? Por isso que é importante realmente, tá? Para a gente começar a pensar nesse negócio. Então, esses sites gratuitos são importantes enquanto plataformas de divulgação. Agora, para venda, comercialização, é sempre bom realmente procurar um especialista, uma empresa que faça esse tipo de trabalho e-commerce. Tá, pessoal? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que abriram loja em outros sites gratuitos e correram um grande risco, perderam produtos, colocaram dinheiro fora. Então, é muito importante a gente pensar nisso também. Tá bom? Aqui, quando eu olho assim, a missão da empresa, pessoal, o que é a missão da empresa? A missão da empresa, quando a gente coloca, tá, tem a ver com um propósito. Hoje em dia, a gente fala, tem muitas empresas que falam que é o propósito. O propósito realmente é aquilo no que eu acredito. Para que vocês entenderam por que eu vou criar um negócio, certo? Para quem que eu vou vender? Como é que eu crio esse negócio? E agora, qual a missão da empresa? Qual o meu propósito com isso? O que eu quero agregar para as pessoas? Grandes empresas têm um propósito muito sólido e muitos deles, claro, estão voltados realmente para pessoas. O que vocês vão agregar com o negócio para outra pessoa? O propósito, minha missão, pode ser algo bem objetivo. Muitas pessoas, muitos alunos estão confundindo o propósito com a justificativa do negócio. Justificativo por que estão abrindo é lá no início das primeiras etapas. A missão da empresa é algo bem objetivo realmente. Para que vocês estão tendo? Entendeu? Por quê? Qual a missão? Qual o propósito de vocês com o negócio? O que vocês vão agregar realmente à sociedade e ao cliente de vocês? Certo? Então, é um outro olhar sobre o que é realmente a missão da empresa. A justificativa é uma coisa, por que realmente eu quero criar um negócio, e a missão da empresa é a missão, é algo que vocês, para que vocês estão fazendo realmente, que vão agregar as outras pessoas, vão agregar algo, né, vão agregar a sociedade, que é o propósito. O propósito é algo bem, digamos assim, fundo, tá, gente? Porque tem a ver realmente com o propósito de vocês com o negócio. E ele não pode só, também, temos que pensar no lucro. Mas o dinheiro, ele é sempre uma consequência de tudo aquilo que você está construindo de uma forma organizada. Aí sim, certo? Mas qual o propósito com aquilo? Porque abrir um negócio só por abrir também não é algo que realmente está fadado ao fracasso. Por isso que o propósito é tão importante. Porque também vocês tendo o propósito de vocês, da empresa de vocês, vocês conseguem realmente passar esse valor, tá, para os seus colaboradores. Então, é muito importante quando a gente pensa realmente qual o propósito, qual é a missão da minha empresa. O que eu quero agregar às outras pessoas. E é uma frase, tá, gente? Não é um texto corrido de 2 parágrafos. É uma frase, algo bem objetivo realmente. Cada vez mais o propósito é algo essencial. Eu falo muito da questão, da filosofia do essencialista. Realmente, colocar de uma forma objetiva, o essencial. Aquilo que faz realmente, o que motiva vocês, o que move vocês com o negócio. Certo? Então, isso é muito importante.
E a estratégia de negócio é estabelecer metas alcançáveis e reais. Isso aqui é quando eu estou colocando lá, trabalhando a minha visão da empresa, a minha estratégia. Quando trabalha a questão, principalmente focado em vendas, ou focado em ter um consultório, uma loja, uma empresa, quais são as minhas metas? Aonde que eu quero chegar? Eu sempre falo, gente, a questão do roadmap. O roadmap é uma linha do tempo que a gente faz, Terbold, certo? Que é da correr, que você coloca assim, aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Onde eu quero estar daqui a 6 meses, 1 ano. Hoje em dia, o planejamento estratégico não é mais aquele de 5, 10 anos que se fazia antes. Hoje em dia, a gente pode fazer um planejamento estratégico de 1 ano, máximo 2 anos. Porque cada vez mais o mundo ele é volátil. Ou seja, ele muda, ele oscila com a economia, comportamento, as questões pandêmicas. Então, aonde eu quero estar daqui a 2 anos? Qual o meu faturamento? Onde eu quero chegar? É interessante ter essa visão, para onde a gente vai. Porque senão fica o mundo de Alice. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Isso quer dizer, se eu não sei para onde eu vou, se qualquer lugar, eu não tenho ideia de meta, não tenho ideia de planejamento, não sei se a empresa vai estar realmente funcionando daqui a 6 meses, você não vai para lugar nenhum. Então é interessante a gente conseguir colocar uma meta de faturamento, colocar uma meta realmente de estrutura, onde é que vocês querem chegar, estaria com a visão, quero ser referência em salão de cabelos cacheados, na minha região, daqui a 1 ano, por exemplo, quero ser uma referência no pet shop móvel. Então, é interessante colocar quais são as metas. E roadmap por quê? Porque quando eu coloco o meu objetivo final, eu vou andando para trás e vendo quais são os passos que eu preciso fazer para realizar, para alcançar aquele meu objetivo. É claro que no meio de tudo isso, tá, isso tem muito a ver com métodos ágeis, que a gente vai, no meio do caminho, a gente vai mudando, estruturando alguma coisa que precisa, vai ali colocando, adicionando algumas informações, redefinindo algumas estratégias. Você vai redefinindo as estratégias, porém a sua meta, o seu objetivo, ele está traçado. E uma vez traçado, você consegue ter um direcionamento e ter um norte. Por isso que é importante estabelecer metas realmente alcançáveis, que você vai conseguir alcançar para você não se frustrar. E você vai aumentando cada vez mais aquilo ali. Isso é para você, isso é para o seu negócio. Então, por isso que é preciso estabelecer uma meta que seja realmente alcançável e real. Real, tendo como base o mercado no qual você está inserido. O mercado tem a ver com o seu segmento que você escolheu. Então, coloque metas realmente alcançáveis e reais. É claro que a gente tem que estar sempre se superando, mas é importante a gente, quando a gente cria um negócio, está sempre realmente com algo real, algo sólido, com os pés no chão. Exatamente, metas alcançáveis. Uma ótima colocação. Então, é muito importante, gente, fazer aquela linha do tempo lá. Aonde eu quero estar daqui a 1 ano? Vocês podem ficar com essa tarefa, certo? Aonde eu quero estar daqui a 1 ano com o meu negócio? Qual o faturamento que eu quero ter no final de 1 ano? No final de 1 ano eu vou abrir mais uma loja física, no final do ano eu vou abrir, realmente expandir a minha loja e-commerce, eu quero estar com tantos colaboradores, certo? Então, é importante a gente conseguir ter essa visão e colocar essas metas para serem realmente, de fato, realizáveis. E aqui, quando a gente tem essa nossa ideia, realmente eu coloco um livro ali que remete, claro, todo o planejamento, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com a nossa casa, com a educação, que é importante de conseguir equilibrar tudo isso, com certeza. É hora de colocar realmente no papel. Qual a melhor forma de buscar fornecedores como pet? Essa questão o pessoal colocou sobre fornecedores, realmente, quem são os fornecedores? No mundo pet, depende, por exemplo, você que abre um ramo pet, certo? Daí você começa a ver o que eu preciso, aí eu vou lá em operação, o que eu preciso para conseguir, quais são os recursos necessários que eu preciso ter para conseguir abrir o meu negócio. Se eu preciso, por exemplo, de fornecedores, materiais de limpeza PET. Materiais de limpeza PET são diferentes, é um outro tipo de material higiênico realmente que precisa limpar a clínica, tá? Questões, equipamentos para banho, por exemplo. Quem vende esses equipamentos são os meus fornecedores, tá? Quem vende realmente produtos de alimentação, ração, PET, os ossinhos, os brinquedinhos, é um outro tipo de fornecedor. Então,
Quando você monta a sua estrutura operacional, você começa a entender quais são os meus possíveis fornecedores. E ser bem específico. E colocar, se possível, também quem são eles. No trabalho, geralmente, eu peço para ser bem específico, para que você consiga ter o olhar, pô, realmente, esses podem ser meus possíveis fornecedores. Só que eu só vou conseguir saber disso quando eu começo a montar o meu negócio, a minha estrutura. Aí eu fico sabendo quem são os meus possíveis distribuidores. Ok? Sim, tivemos que colocar muitos produtos para atender delivery. Acho que vou fazer algo nesse segmento. O que vocês acham? Janaína, o delivery, tem empresas que durante a pandemia já nasceram no delivery. E muitos estão dando muito certo, realmente. Porque essa é uma tendência, já era, muitas para consumir, já é uma tendência que já vem para ficar. Não volta. As pessoas acostumaram a pegar o telefone, ligar e receber o produto e o almoço, a janta em casa. Certo? Então é muito importante já pensar, quando abre o negócio, gente, uma dica, já pensar no delivery. Seja o negócio que for, questão de lanche, questão de produtos para cabelos cacheados, por exemplo. Então é importante a gente conseguir atender a esses dois públicos. A gente está com os dois consumidores. O consumidor da loja realmente física, o que vai lá no restaurante, e os que se acostumaram realmente a, com o telefone, com o smartphone aqui, conseguir comprar um produto. Isso aqui, gente, a mobilidade, isso aqui, realmente, é um poder na mão do consumidor, das pessoas. Porque com um clique, você consegue comprar um carro, você consegue comprar uma roupa, um par de sapatos, você consegue um filho, enfim, você consegue se inscrever num curso online, num curso IAD. Então, o consumidor está com o poder na mão. Isso tem a ver muito realmente com a questão do delivery, de chamar o produto a hora que ele quiser. Tem empresas também terceirizadas de motoboy que estão crescendo. Então, é interessante. Administrar é ser empresário. Isso. Nem sempre uma coisa, gente, nem sempre o administrador, um bom administrador, ele é um bom gestor. São duas coisas diferentes. Tá? Então, sim, claro, como empreendedora, vocês estão abrindo o negócio, é preciso realmente ter uma boa noção de administração, entender as etapas dos processos de abrir uma empresa, entender muito de gestão financeira, estudar muito e muito a fundo nisso, porque é isso que vai conseguir manter realmente o seu negócio. Certo? Aqui o Thales pergunta, o que eu acho sobre lojas e e-commerce especializadas em um nicho? Sobre equipamentos de material didático para músicos, por exemplo. É interessante. Depende se é material didático para músicos. Mas tem que ver, por exemplo, será que esses músicos agora, durante a pandemia, eles estão consumindo esses produtos? Será que é relevante realmente esse tipo de material para eles hoje? Tá, se eu fosse abrir um delivery, um e-commerce, talvez eu abriria um outro ramo de negócio. Mas eu abriria, de repente, uma pet shop, que, claro, sou tendenciosa aqui, porque eu tenho uma pet, eu consumo muitos produtos de pet shop. Ou então, alguma coisa que tem a ver com comidas, por exemplo, alguma especialidade de uma comida, um lanche, certo? Ou algum outro tipo de material, algo que realmente você acredita que vai dar vazão, vai dar saída e vai ter demanda já de início. Um segredo para quem está empreendendo: empreendam naquilo que vocês têm conhecimento, no produto que vocês conhecem muito bem, no serviço que vocês conhecem muito bem. Tudo bem, eu quero arriscar um empreendimento que eu não conheço nada dessa área. Até pode ser, mas tem que realmente ter todo um estudo de mercado, realmente uma base, para que vocês consigam entender do produto ou serviço de vocês. Então, a sugestão é investir naquilo que vocês já sabem, já conhecem, já têm realmente o domínio daquele assunto. Certo? Então, essa é uma dúvida. O nome da frutaria tem, a Jaira pergunta, a frutaria tem muito desperdício de produto, melhor ter pouco lucro ou está de acordo com o preço do local? Mas aí que tá, gente, quando vocês compram realmente produtos, por isso que tem que ver com o público para que vocês estão vendendo, porque se vocês abrem, por exemplo, agora quando começar a funcionar as escolas presenciais daqui um tempo com mais frequência, se for abrir, por exemplo, uma fruteira, tá? Uma frutaria do lado de uma escola, geralmente o que as crianças consomem mais? Claro, o ideal é consumir mais frutas, mas qual tipo de fruta que elas consomem mais? Qual o tipo de produto? Você tem que comprar realmente aquilo que vocês vão, para conseguir girar, sabe, ter o giro, mas não ter desperdício. Por isso que tem que ser esse cuidado, porque quando vocês forem realmente começar a comprar os produtos de vocês, começar a entender essa questão de fornecedores. Sim, todo gestor, todo empresário deve ter conhecimento de gestão. É o que a Jennifer coloca aqui.
Porque às vezes realmente não saber lidar com o negócio pode ser complicado. Sim, o problema da música hoje, o negócio da tecnologia, tem um filho de 14 anos que toca bateria, violão, contrabaixo e nunca fez aula só na internet. Sim, Jéssica, geralmente essa é uma tendência e daqui a pouco, o que acontece com a questão do, abrindo parênteses, tá? Do híbrido, que essa é uma tendência. Tendência não, já está acontecendo. As aulas teóricas, realmente, que não precisam ter a aula prática, vão ser praticamente na internet, e o híbrido, que acontece presencial, a aula prática. Mas tem muitas pessoas realmente que estão se adaptando a isso, porque também acaba atingindo muito mais pessoas. Então, tem os dois lados, na verdade, que aí é uma discussão que realmente vai à noite, como a gente costuma dizer, porque tem muito os dois lados, dois pesos, duas medidas, mas é interessante a gente olhar para esse mundo tecnológico, porque a tecnologia, pessoal, ela é apenas o meio, ela não é o fim. Ou seja, ela é o meio pelo qual você consegue realizar as suas atividades, produtos, serviços, estudar. Ela é uma facilitadora, porque sempre vai ter que ter o outro lado que a máquina não tem, que é o criativo, a criatividade, que só tem nós, os seres humanos. Então, a tecnologia é nossa amiga. Realmente ela veio para agregar. E é esse olhar que a gente precisa ter se a gente quer realmente empreender em um negócio e empreender principalmente, pessoal, nas nossas vidas. Certo? Nenhuma, que eu também quero um diferencial para ela. É isso aí, Wellington. Mas aí que tá. Veja, pesquise primeiro. Por que eu não tenho uma barbearia na minha região? Será que porque ninguém teve essa ideia? Ou será porque realmente não tem essa demanda? Primeiro, faça essa pergunta para você, tenha esse olhar, para depois você abrir sua barbearia, certo? Então, pesquise mais, pergunte para as pessoas do bairro, enfim, procure entender por que não tem uma barbearia ali, certo? Para daí você conseguir realmente ser mais assertivo quando você for abrir o seu negócio. Será ter o conhecimento na área de marketing digital faz a diferença? Faz a diferença, sim. Se o seu negócio realmente, ele tem a ver, por exemplo, a essência do negócio tem a ver com o marketing digital. O marketing digital, ele é importante na questão de um planejamento, na questão de você poder divulgar o seu produto, o seu serviço, para atingir o seu público-alvo, certo? Então, e tem outros negócios que são voltados totalmente para o marketing digital. Essas são duas coisas diferentes. Mas é possível entender, sim, cada vez mais de marketing. O que o digital pode oferecer? As redes digitais e as redes sociais. Então, a gente precisa ter esse olhar realmente para todo esse suporte que está sendo colocado para a gente, que é a tecnologia, é o marketing digital, realmente as novas ferramentas que estão sendo oferecidas também. Tá? Olhar também para a educação, que cresce cada vez mais, se reinventa, quais são as grandes oportunidades que a gente tem por conta disso. Então, gente, é o protagonismo que a gente tem em nossas mãos, tá? Que eu coloco que seja o protagonista da sua vida, realmente, que a gente tem as rédeas, e a gente vai conseguir realmente ter esse trabalho de autorresponsabilidade e olhar para nós também com esse viés de inovação. O que eu posso inovar em meu mindset, meu comportamento, meu pensamento? O que eu posso transformar? Eu tenho duas opções. Ou eu olho isso como lado bom, a tecnologia como lado bom ou ruim. O que eu posso agregar? O que eu posso tirar de oportunidade de tudo isso? Esse é o olhar. Esse é o pensamento que a gente fala hoje do mindset, certo? Então, a gente precisa realmente entender, tá? Que nós somos o protagonista das nossas vidas. Está em nós realmente esse poder de conseguir obter esse conhecimento, de agregar, de buscar, de querer saber, esse olhar curioso em querer saber mais sobre um assunto. Quero abrir o meu negócio, como é que eu posso saber mais, investigar isso? Como é que vou fazer uma pesquisa de mercado? Qual é o público que vai realmente atender essa demanda? Aí eu começo a construir o meu planejamento, realmente meu empreendimento. Certo? E que o Lourenço coloca assim, eu quero comprar 2 carros e alugar eles para pessoas que querem trabalhar no meio de transporte por aplicativos, onde o aluguel do carro poderia me ajudar a financiar um outro carro, se paga. Sim, aí que tá, Lourenço, tem que ver realmente quais são os custos disso, quais são os gastos, porque também tu vai ter a questão de alugar o seu carro, a questão
do carro que vai depreciar, quanto você vai ter que ter de reserva para poder investir nisso. Então, é uma série de oportunidades, gente, que realmente está sendo proposto para a gente e que a gente tem que olhar e pensar realmente com calma. O entusiasmo, ele é bom para que a gente tenha aquela energia, aquela motivação, mas entusiasmo não quer dizer precipitação, certo? Então, é muito importante quando a gente trabalha com isso. A Débora, poderia dar um exemplo de uma pessoa do marketing digital que possamos seguir para tomar como exemplo? Gente, aí que tá. Se você quer trabalhar com... Aí que tá, é uma outra coisa. Trabalhar essencialmente com marketing digital, tem a ver com marketing multinível, tem outras questões. Tem muitos aí youtubers que acabam falando sobre isso. O próprio Érico Rocha fala muito sobre marketing digital, como é que trabalha essa ferramenta, a questão de... Bem, tem N possibilidades, mas só apenas um cuidado para quando vocês olharem esses sinais ou compra de algum curso nesse sentido, realmente. Não existe, gente, pula de etapa, certo? Existe um processo que a gente precisa aprender, seguir, investir, pensar, estudar, realmente para conseguir aplicar no nosso negócio ou na nossa vida. Cuidem muito com as fórmulas mágicas de 5 dicas, de 10 passos, certo? De 3 questões cruciais para você conseguir obter sucesso e ser feliz. Tá bom? Realmente não existe atalho. Existe o processo. E a caminhada, gente, essa é a beleza, certo? De criar um negócio, de investir na carreira de vocês. Realmente, é esse olhar para dentro de si que é muito importante. Então, gente, aqui dentro dessa palestra dessa web que a gente realizou hoje, falando, a gente está em 8h37 já, né, a gente tem que ir já para o encerramento. Eu procurei passar um pouco um resumo realmente de como é que a gente pode começar a pensar no negócio, como é que a gente pode começar a pensar no empreendimento, no público-alvo, diferencial competitivo, entender qual é o objetivo do meu negócio, qual o olhar que eu preciso ter, isso, pessoas. Então, é muito importante para que a gente consiga realmente entender, eu sou o protagonista da minha vida. Eu posso decidir se eu quero ir para frente ou se eu quero andar para trás. Se eu posso aproveitar todo esse momento que está acontecendo e querer fazer disso uma oportunidade. E, de fato, inovar na minha vida. Inovar nos meus processos, inovar no meu pensamento, inovar no meu comportamento. E eu me colocar no papel de ação de protagonista e não no papel de vítima. Certo? E entender que nem sempre aquilo que é mais fácil é o melhor. Certo? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Espero também que a gente possa realizar mais webs como essas, de esclarecer algumas dúvidas bem pontuais, de repente alguma coisa específica bem, a questão do diferencial, a questão operacional do negócio, de marketing, de campanha, de comunicação, enfim. Muito obrigada por todos aqui, alguns pelo nome já os meus alunos. Obrigada, João, obrigada a todos. Agradeço aqui, claro, ao Senac, a AD, pela grande oportunidade, a todo esse grupo que faz parte, realmente, de professores, tutores, coordenadores, e agradeço também ao Léo, o nosso líder aí, meu líder que sempre está nos incentivando e dando força para que a gente consiga empreender nessa área que é a educação à distância. Show de bola. Palestra, recebi já aqui alguns elogios pelo WhatsApp, de alguns colegas que estão assistindo, show de bola. Até não tem muito o que dizer, depois de tanto conhecimento que, inclusive, eu aprendi na noite de hoje. Só para complementar, assim, gente, a Mi trouxe muito a questão do empreendedorismo, né? Eu vi que alguns de vocês colocaram alguma situação de querer utilizar a própria empresa onde vocês trabalham para elaborar o projeto integrador. Vocês podem fazer isso também. Então, de repente, vocês verificarem uma possibilidade de desenvolver um novo negócio, um novo produto, mudar um processo, vocês podem utilizar a empresa onde vocês trabalham para trazer essa abordagem, então bem tranquilo. Eu vi que alguns colocaram que tem algumas dúvidas ainda. Vocês podem entrar em contato diretamente com o tutor de vocês, do projeto integrador, ali primeiro fale com o tutor ou o fórum, que vão auxiliar vocês, tá? E reforçando que até sexta-feira a gente vai divulgar, compartilhar com vocês essa gravação nas turmas de projeto integrador. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, acredito que vocês tenham gostado, que eu gostei bastante, adorei o web. Mi, de novo, muito obrigado, tá? Fiquei bem feliz com a web, foi ideia tua, né, do que me trouxe essa ideia aí,
contribuir bem pouquinho para que isso acontecesse, tá? Show de bola, bate coração, muito bom mesmo, tá? Espero que a gente possa fazer mais vezes aí. Tá bom, Mi? De coração, valeu mesmo. Obrigada. Tá? Obrigada, gente. Grande abraço. Beijo, gente. Bom trabalho para vocês. Sucesso. Tchau. Todo mundo. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.